Olá, caros ouvintes do podcast de nefrologia mais amado do Brasil. Hoje estou aqui eu, a Duda Villanova. Gabriel, pessoal. Estamos reunidos para testar um tipo novo de podcast especial para aqueles que adoram uma boa discussão, né? Porque a gente ama uma treta. A gente treta com todo mundo, né? Com motivos, gente, com motivos. Todo nefrologista gosta. A ideia é discutir aqui profundamente alguns pontos dos principais temas de nefrologia. E esses temas provavelmente serão polêmicos, controversos dentro do nosso grupo e até mesmo da nossa própria cabeça. Pois é, assim, nosso objetivo não é trazer respostas irrefutáveis sobre as perguntas que a gente vai trazer, mas sim trazer a discussão, o raciocínio sobre os determinados assuntos, né, para você na hora de decidir sobre cada paciente, saber o que você tem que ponderar para poder tomar a melhor decisão para ele. Perfeito. E hoje o tema escolhido não poderia ser outro além da nefrite lúpica. E a gente elegeu 5 questões polêmicas no manejo desses pacientes, né? Só explicando um pouquinho melhor o formato, a gente pensou em fazer um jogo de perguntas e respostas. A Duda vai me perguntar hoje 5 temas muito polêmicos sobre nefrite lúpica e eu vou tentar, de alguma forma, embasar para vocês as respostas que eu acho mais ponderadas sobre cada um dos temas. Perfeito. O Gabi é o nosso pequeno cientista da nefrite lúpica, né? Ele é o apaixonado pela nefrite lúpica do grupo. Um mero iniciante no assunto, mas cada vez mais apaixonado. Então vamos lá, Gabi. Eu acho que de cara o que a gente se questiona sempre diante da nefrite lúpica, né, principalmente das classes proliferativas, é ciclofosfamida versus micofenolato. Existe superioridade? Quem é superior? Quando escolher entre um e outro? Como é que você tem feito na prática? Então, a gente sabe já de muitos anos que a ciclofosfamida ela é uma medicação que tem uma boa taxa de remissão ou uma taxa de remissão melhor do que corticoide para a nefrite lúpica. Isso baseado de trabalhos randomizados da década de 80. E desde da década de 2000, né, com o Aspreva, que a gente sabe que para nefrite lúpica classe 3 e 4, o micofenolato ele tem uma taxa de resposta tão boa quanto a ciclofosfamida. Qual é o grande ponto? Né? Por que ainda existe uma polêmica sobre isso? É que esses trabalhos de 2002, principalmente, né, que é o Aspreva, esse trabalho ele trouxe uma população menos grave, que foi excluída do estudo. Populações que tinham crescentes, que tinham taxa de filtração glomerular reduzida, eles não foram incluídos no estudo. Assim como não foram incluídos no Eurolupus, que é o estudo que usou ciclofosfamida em doses menores comparado com ciclofosfamida em doses maiores. Então, a polêmica toda vem nesses casos mais graves, principalmente. E vale lembrar que a ciclofosfamida preocupa contra os efeitos colaterais, né? E que a gente vem tentando substituir a ciclofosfamida há algum tempo no tratamento de glomerulopatias como um todo, em busca de uma medicação igual ou superior, com menos efeitos adversos. Isso. Então, meu raciocínio, ele é baseado em 2 características principais. Primeiro qual é a gravidade daquele paciente que eu estou vendo naquele momento. Então, é um paciente que está em diálise, é um paciente que a biópsia mostra muita necrose ou crescentes, é um paciente que tem um lúpus sistêmico muito grave. Esses são pacientes que, como o embasamento para fazer o micofenolato é mais fraco, apesar de existir trial randomizado até recente, com populações diferentes, existe meta-análises mostrando um benefício em subgrupos mais graves, o trabalho mais forte ou com maior poder estatístico é realmente só para o ciclofosfamida, nesses casos mais graves. Então, apesar disso, a gente acaba ainda priorizando a ciclofosfamida. Então, primeira coisa, o paciente está muito grave, do ponto de vista de atividade de doença, é claro. Uma GNRP, assim uma GNRP, né, mais de 50% de crescentes, um paciente que tinha 0,7 de creatinina foi para 6 de creatinina, é um paciente que tem uma tendência de usar mais ciclofosfamida. Perfeito. Ciclofosfamida, ele tem menos evidência na dose baixa para pacientes que não são brancos. Para pacientes brancos, dose baixa de ciclofosfamida tem uma evidência boa, mas não incluía também pacientes graves. Eu falo isso porque ciclofosfamida, a gente quando fala de ciclofosfamida para pacientes graves,
infelizmente, dose alta. É dose de NIH, que é o nome do protocolo, mas é de 0,5 a 1 grama por metro quadrado, 6 doses, né, com intervalo de 1 mês. Uma dose cumulativa elevada, né? Uma dose cumulativa elevada. Então, quando a gente fala de ciclofosfamida, infelizmente, para esses casos mais graves, a gente fala de doses altas, que tem o segundo ponto, que é o ponto de qual é o risco da minha medicação para aquele paciente. Então, na hora da decisão, além de saber se realmente a indicação mesmo clássica, digamos assim, ela está presente naquele paciente, né, para priorizar a ciclofosfamida, e o segundo ponto é qual é o risco de eu fazer aquele tratamento, aquela ciclofosfamida em dose alta. Então, a gente sempre pesa se o paciente é um paciente que tem um risco alto de desenvolver falência ovariana, né, de desenvolver infertilidade. Isso, na verdade, não é só falência ovariana, né, também azospermia, né, o homem também sofre muito com ciclofosfamida. Então, se é um paciente que não tem filhos, se é um paciente adolescente, a gente tende a ser um pouco mais cauteloso. Apesar de a gente saber que o risco em mulheres de ter falência ovariana é maior em pacientes mais de 30, 35 anos. Então, não é também que é algo que vai acontecer em 100% dos casos. Já homem, existe uma chance de evoluir com oligospermia mesmo em pacientes jovens. Então, muito cuidado na hora de prescrever para pacientes que querem ter mais filhos. O segundo ponto é paciente que tem um risco alto de neoplasia, que tem história na família, ou quem já fez outras induções com ciclofosfamida prévias. Isso, a dose cumulativa na vida, né? A gente tem que lembrar. Exatamente. Muitas vezes a primeira crise é na adolescência, e o paciente tem uma crise a cada 2, 3 anos, na melhor em algumas boas hipóteses, digamos assim. Então, a gente sempre tem que ponderar. Às vezes, a primeira vez eu vou fazer ciclo, mas na segunda, na terceira e na quarta eu já não vou fazer mais, porque eu sei que já estou chegando próximo do número mágico, que é 36 gramas. Chegou perto de 36 gramas, a gente sabe que o risco de neoplasia, especialmente de bexiga, é muito alto, proibitivo. Então, a gente sempre pesa qual é o possível risco e qual é aquela evidência de que realmente eu preciso usar ciclofosfamida. Tirando esses casos extremos, hoje em dia, devido aos efeitos colaterais da ciclofosfamida, a prioridade, por mais que sejam iguais nos estudos randomizados, é o uso de micofenolato. A gente sabe que o micofenolato muitas vezes não está disponível no nosso país, principalmente. Então, a gente acaba usando ciclofosfamida. Mas, se for usar ciclofosfamida, usar doses reduzidas para pacientes que não sejam tão extremamente graves. Então, usar 500 miligramas a cada 15 dias por 6 doses. O famoso Eurolupus. Exatamente, esse é o nosso esquema de indução. Por mais que ele tenha sido descrito em pacientes brancos, tem trabalhos menores, já em outras populações, principalmente asiáticas, que mostrou também a mesma taxa de resposta, quando comparado com o NIH, mas não tão graves os pacientes. É um tema difícil de você chegar numa conclusão, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia o tratamento dos nossos pacientes, ele também traz muitas comorbidades. A gente sabe que a taxa de sobrevida dos pacientes com lúpus melhorou muito nos últimos anos, com a modernidade do tratamento, mas a gente sabe, por outro lado, também que hoje em dia as principais sequelas, digamos assim, desses pacientes é relacionado com o tratamento. Então, melhorou, mas ainda tem muito a melhorar. Então, a gente tem que ser cauteloso, é a palavra-chave. É um assunto difícil, fica até complicado de tentar resumir. Mas acho que se a gente for pontuar mensagens, hoje há um movimento em favor do micofenolato na nefrite lúpica. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, no mundo onde há disponibilidade da medicação, o micofenolato seria a preferível, excetuando-se os casos graves de nefrite lúpica, com GNRP, perda de, enfim, crescentes, né? GNRP, como já definido, que a gente tem menos evidência para usar o micofenolato. E nos pacientes que já têm dose cumulativa, efeitos colaterais como neoplasia prévia, o risco de neoplasia e infertilidade. Isso, exatamente. Segunda pergunta, doutora. Então, Duda. continuando, né? Vamos para a próxima polêmica. Nos pacientes lúpicos, a gente consegue desmamar o corticoide? A gente vê aquele paciente lúpico que chega usando 5 miligramas dia há 6 anos e nunca foi tentado desmamar o corticoide. O que acontece? O lúpus não vive sem corticoide? Esse é um tema que traz muito sofrimento para a gente no ambulatório, porque, por um lado, eu sei que os pacientes com lúpus, eles criam realmente quase uma dependência mesmo do corticoide. É muito comum na hora que a gente tira, eles terem dor articular, eles terem atividade de doença, mesmo de nefrite, mas também atividade sistêmica na hora da retirada do corticoide.
Por outro lado, a gente sabe que aqueles pacientes que ficam eternamente, entre aspas, usando o corticoide, eles acabam desenvolvendo, como eu já tinha falado, muitos efeitos colaterais associados à dose cumulativa de corticoide. Às vezes você acha assim, tá com dose baixinha, isso não vai fazer mal nenhum. Isso pode não causar uma imunodepressão, uma imunossupressão, mas isso aumenta muito o risco de osteoporose, de fratura de coluna, de catarata, de glaucoma, diabetes, obesidade. Então, a lista é infinita. Então, nunca fiquem satisfeitos com aqueles pacientes que estão em remissão, mas ainda dependentes de corticoide. Principalmente se a dose for maior do que 5 miligramas, né? Hoje em dia tem até lugar que coloca que para estar em remissão, o paciente precisa estar com dose de, no máximo, 5 miligramas de prednisona. Por conta disso, que a gente descobriu que muitos efeitos colaterais são relacionados ao corticoide, ao tratamento por longo tempo. Então, sempre a gente precisa tirar. Uma coisa que a gente vê é que muitas vezes a gente acredita que você deixar com corticoide, dose baixinha, é melhor do que fazer novamente miclofenonato, azatioprina, ciclosporina, ou mesmo ciclofosfamida. Porque parece que esses medicamentos são mais potentes, mais imunossupressores, e teriam um dano maior. O que não é verdade. Hoje em dia, os guidelines tanto do EULAR como da American College de Reumatologia, eles sugerem a gente fazer mais imunossupressores, não corticoides, né, não glucocorticoides, com o objetivo de desmamar o corticoide. Perfeito. É muito melhor o risco da imunossupressão por conta da infecção, não que é muito melhor, né, mas assim, o risco do corticoide não é só a imunossupressão, mas também o risco de outras complicações relacionadas com dose cumulativa. Então, existe sim uma parcela da população com lúpus que vai ser dependente, mas existe muito mais uma inércia. Uma inércia. Que palavra boa, doutora Duda. Uma inércia em relação aos médicos, em relação ao desmame do corticoide do que outra coisa. Lembrar que quem toma corticoide tem que tomar vitamina D, tem que tomar cálcio, monitorização somente pós-menopausa de osteoporose, talvez às vezes usar até bifosfonato. Então, a gente também pode minimizar um pouco o risco do corticoide em pacientes que realmente não dá para você retirar. Perfeito. Então, vamos continuar. Esse ponto nem tem muito o que discutir, né? Vamos sair da inércia sempre que possível. Sim. Passando então para a próxima questão polêmica. Biópsia no lúpus vem sendo um assunto frequente. A gente não tem muita dúvida da indicação diagnóstica da biópsia, a primeira biópsia do paciente, mas vale a pena relembrar. Mas eu acho que o que vem sendo retomado vamos repetir a biópsia? Quando é o momento ideal, né? Biópsia protocolar, não protocolar, o que você tem para falar pra gente? Esse é um tema extremamente polêmico. Se você for ler 3 revisões diferentes, as indicações de biópsia vão ser diferentes entre cada um dos revisores ou dos artigos. Mas, em linhas gerais, primeira coisa em relação à biópsia diagnóstica, né? Primeiro paciente, primeira vez que ele chega com lúpus e com sinais de atividade renal. A gente, hoje em dia, né, a Sociedade de Estudo de Doenças Reumatológicas Europeia colocou no último guideline que se você tiver uma proteinúria maior do que 500 miligramas, ao contrário de antigamente que era 1 grama, ou se você tiver uma proteinúria associada a uma hematúria, isso é indicação de biópsia. A gente viu que se eu espero demais para fazer a biópsia, né, se eu espero o paciente ter uma proteinúria maior do que 1 grama, já ter perda de função renal, a chance de eu estar perdendo a oportunidade de tratar uma doença mais precocemente, que eu sei que está relacionado com melhor prognóstico, com melhor taxa de resposta, é muito grande. Então, eu tenho que ser mais precoce nas minhas indicações de biópsia. A ideia é só a gente tentar evitar de biopsiar um paciente com rim normal. Pode acontecer, infelizmente. Mas o risco da biópsia cada vez mais é menor hoje em dia. Então, o risco de eu deixar a doença estar andando sem tratamento, comendo literalmente os glomérulos do paciente, é muito maior do que o risco de eu fazer uma biópsia e ter uma complicação da biópsia em um paciente que pode ter um rim normal. É claro que eu vou sempre pesar se o paciente tem plaquetopenia, se o paciente tem uma anemia, se o paciente é obeso, tem outros fatores que eu vou avaliar para ver o risco da biópsia. Mas, vias de regra, é esse, além de perda de função renal, né, que eu não falei que não mudou, né? Se tiver perda de função, já tem indicação de biópsia, para poder entender o que está acontecendo. Ou seja, um movimento à precocidade na biópsia inicial, né? Isso. Perfeito. Isso também é um pouco baseado
na ideia de que hoje em dia a gente sabe que existem outros tipos de acometimento renal que não só classes proliferativas ou mesmo membranosa, por exemplo. Então, podostopatia é uma entidade cada vez mais comum, apesar de ainda ser rara quando você pega o todo. Em pacientes com síndrome nefrótica, ela tem lá a sua importância. Pacientes com microangiopatia trombótica e lúpus, que podem fechar um SAF renal. Então, porque muita gente vai falar assim, o fato de ter proteinúria imatura ou perda de função é com certeza uma nefrite lúpica proliferativa, já vou tratar, não precisa da biópsia. Então não é verdade, porque a gente sabe que existem outras formas de acometimento renal que também podem causar os mesmos acometimentos, as mesmas características na urina ou na creatinina e ser outro tratamento. O tratamento da MAT é diferente, o tratamento da podostopatia é diferente, pode ser uma nefrite tecidual e não uma proliferativa obrigatoriamente, que está causando a perda da função. Perfeito. Só a biópsia para saber o diagnóstico definitivo. Isso. Além do tratamento, do diagnóstico, a gente também indica biópsia sem muitas dúvidas em paciente que você induziu, né? O paciente tinha uma proteinúria, uma perda de função, você induziu o tratamento e ele evolui com perda de função, sem ser com apenas manutenção da proteinúria. O que eu quero dizer com isso? É um paciente que não entrou em remissão por progredir com perda de função. Por que a gente pode rebiopsiar esse paciente, ou deve rebiopsiar esse paciente? Porque eu não sei se esse paciente está evoluindo com perda de função, apesar do tratamento, porque ele é refratário ao tratamento, porque o rim dele virou rim crônico, já cronificou totalmente, ou porque ele desenvolveu um outro acometimento renal, tipo uma microangiopatia trombótica, que eu precisaria anticoagular esse paciente. Então, quando é por perda de função, eu preciso, obviamente ponderando os riscos, eu preciso provavelmente de uma nova biópsia. Se for por proteinúria, aí realmente é muito mais provável que seja só uma doença que não entrou em remissão com o meu tratamento. Aí eu simplesmente converto se estava com ciclo para microfenonato, se estava com microfenonato para ciclo. Então, se o paciente remitiu proteinúria, mas evoluiu com perda de função, biopsiar. Isso. Tendência a biopsiar. Tendência, né? Em geral, depois de 3 a 6 meses. Isso, pelo amor de Deus, não saem tirando os pedaços de todo mundo também. Não teve nenhum sinal de remissão com o seu tratamento, provavelmente é uma doença que continua em atividade, a gente precisa substituir aquela nossa escolha de indução. Isso, principalmente quando tem proteinúria em grau elevado associado, porque eu sei que provavelmente é por um quadro ou proliferativo ou membranoso que infelizmente não respondeu ao seu tratamento inicial. Perfeito. Além disso, existe uma discussão, esse sim é talvez um dos mais controversos, de fazer uma nova biópsia em paciente que eu induzi, iniciei manutenção, ele está mais de 1 ano e meio em remissão, e eu agora estou na dúvida se eu tiro o microfenonato ou a azathioprina ou se eu mantenho. Aquela urina que não tem sedimento, será que de fato não tem doença renal? Será que não tem proliferação? Porque o que a gente vem aprendendo é que não existe uma correlação perfeita de sedimento urinário e atividade proliferativa na nefrite lúpica, né? Exatamente, a gente vê em estudos, né, que até 10, 15% dos pacientes que parecem ter remissão clínica, que tem uma proteinúria menor do que 500, hoje em dia até com 1 ano a gente considera 800 o limite para dizer que está em remissão. Eles, quando fazem a biópsia, ainda têm atividade. Isso. Esse dado é principalmente pacientes que têm mais de 1 ano de tratamento. Com menos de 1 ano, eles podem ter atividade e entrar em remissão depois. Mas mais de 1 ano, já é confiável que se está em atividade na biópsia, o prognóstico daquele paciente é ruim. Significa que eu não estou tendo um tratamento eficaz, que eu teria que trocar o meu tratamento. Então, aquele paciente que está em remissão e eu tenho uma urina limpa e eu simplesmente tiro a medicação, 10 a 15% deles podem ter ainda atividade de doença na biópsia e vão perder função por conta disso. Então, seria uma indicação de biópsia, isso é algo que a Ana Galvá defende muito, Malvá, se não me engano, na verdade, que defende muito na Argentina e mostrando bons resultados, inclusive com trabalhos prospectivos. Além disso, tem pacientes que mantêm proteinúria, também por volta de 10, 15%, e na verdade estão em remissão histológica. Aquela proteinúria é sequelar, é uma proteinúria devido a uma fibrose intersticial lesão tubular e a uma glomerulosclerose. E acaba perdendo uma proteinúria de forma fixa, mas sem ser por atividade de doença. Esse paciente não adianta eu ficar mantendo imunossupressor. Eu só estou somando o efeito colateral naquele paciente. Então, seria uma biópsia em discussão para avaliar parar o imunossupressor ou continuar o imunossupressor, né? Isso, e por incrível que pareça, a maioria das vezes a gente vai decidir por parar. Ela vai fazer com que eu queira parar,
porque ela, na maioria das vezes, vai me mostrar que aquela não remissão clínica, na verdade, é uma remissão histológica. E vale ressaltar que não existe certo e errado, né? Não existe ainda uma definição de biópsias protocolares quanto a esse manejo e avaliação de imunossupressão. Pelo amor de Deus, não é que todo mundo vai fazer biópsia, senão vão me caçar. Mas, se você está tirando o imunossupressor do seu paciente, acompanhe ele de perto. É isso que eu oriento. Veja complemento, veja anti-DNA, veja atividade com leucopenia, plaquetopenia e atividade renal. Então, não largue esse paciente e fale assim, nossa, você está curado, daqui a um ano você volte. Esse é o ensinamento que eu falo. Quando a gente não tem um serviço que tem uma biópsia que saia rápido, ou um serviço que tem uma segurança de biópsia alta. Acho que a mensagem final importante seria assim, nem toda urina sem sedimento significa ausência de atividade, nem toda proteinúria persistente significa doença em atividade. Exatamente. Perfeito. Vamos... Só mais uma indicação. Calma. Meu Deus, ele não para! A última indicação de biópsia, eu adoro biópsia, gente, desculpa. É paciente que faz flare. Claro! Recidiva de doença. Então, aquele paciente que no primeiro episódio de nefrite, né, de atividade de doença no rim, que tinha uma classe não proliferativa, quando eu rebiopsio por uma nova atividade, é comum ele ter uma classe proliferativa. Então, esse é um paciente que eu preciso biopsiar para confirmar que ele virou uma classe proliferativa. Se no primeiro episódio ele já tinha uma proliferativa, eu não preciso rebiopsiar numa nova atividade de doença. Perfeito. Então, vamos para a próxima grande questão, né? Gravidez é um fator de mau prognóstico na nefrite lúpica? Coitada, né? Nossas buchudinhas lindas. Muito difícil essa pergunta, né? Mas a gente resolveu falar um pouco disso porque eu já vi médicos sugerindo para as pacientes nunca engravidarem porque elas tinham lúpus e o bebê ia morrer, ou elas iam perder o rim, né? Iam entrar em diálise por causa da gravidez. Então, o que se recomenda atualmente, né? Primeira coisa, a paciente precisa estar pelo menos 6 meses em remissão. Aí entra de novo essa história que a gente acabou de falar, né? Remissão clínica, histológica, né? Vai de cada serviço. Mas ela precisa estar em remissão. Precisa não estar com nenhum sinal de atividade de doença por 6 meses. Perfeito. Segunda coisa, ela precisa me avisar pelo menos 3 meses antes que ela está querendo engravidar. Porque a maioria das medicações que a gente usa para indução e até mesmo para manutenção, elas são teratogênicas. Então, microfenolato, ciclofosfamida, IECA, BRA, né, são medicações que elas usam demais, eles e elas, né, desculpa, né, lúpus também tem em homem, eles são teratogênicos. Então, ela precisa me avisar que quer engravidar, eu preciso muitas vezes converter o tratamento dela para um tratamento não teratogênico e acompanhar por mais de 3 a 6 meses para ver se, por conta da conversão, ela entra em atividade. Então, não é tão simples assim. Tudo tem que ser muito bem planejado. Se eu faço tudo dentro dos conformes, faço planejado, troco a medicação e ela mantém-se em remissão, eles viram que a taxa de complicação é maior do que numa paciente sem lúpus, mas é uma taxa baixa. Taxa de pré-eclâmpsia de paciente em remissão chega a 5 a 10%, não é uma taxa desprezível, mas não é 40, 50, 60% de taxa de pré-eclâmpsia, né? Não é uma taxa proibitiva. Eles têm um pouco mais de chance de ter parto prematuro, um pouco mais de chance de ter baixo peso ao nascer, né? Por ter uma insuficiência da placenta. Mas, mais de 80% das vezes, a gravidez vai sair sem intercorrência nenhuma. Se for bem planejado. Se for bem planejado, nessa situação que eu estou desenhando. Tá. Então, existe sim um pouco de risco aumentado para qualquer tipo de complicação, mas longe de ser um risco proibitivo. Imagina a frustração de uma mulher jovem, né, de saber que nunca mais vai poder engravidar, né? Não faz sentido nenhum. A gente tem que lembrar que a gente não trata uma nefrite, a gente trata uma paciente. Exatamente. E a gente tem que entender o que ela quer e adequar o tratamento da melhor forma à vida dela, né? Exatamente. Mesmo pacientes que estão em diálise, por exemplo, às vezes querem engravidar, mas você sabe que a chance do bebê nascer com baixo peso ou ter alguma complicação é muito maior do que num paciente que não está em diálise, né? Um paciente que tem um rim normal. Sim. E isso é um direito dela. Eu só tenho que adaptar meu tratamento de forma a minimizar aquele risco. Perfeito. E passando então para a última questão, faz alguma diferença no final? A gente falou muito de biópsia, né? Vamos fazer biópsia. A biópsia inicial não tem muita dificuldade de entrar no acordo, mas faz alguma diferença para o nosso tratamento diagnosticar a classe daquele doente?
Você me perguntando isso, doutora Duda? A gente já teve uma pequena briga hoje sobre isso, gente, tá? Momento fofoca do dia. Não, a briga foi eu provocando ela, tá, gente? Não é que a gente discorde nesse sentido, não. Então, eu também coloquei essa discussão, porque, principalmente antigamente, né, tinha muita gente que falava assim, não sei pra que vocês biopsiam, porque a gente vai dar micofenolato do mesmo jeito. Então... Vocês sempre querem micofenolato? Vocês sempre vão dar micofenolato, se for classe 3, classe 4, classe 5, vocês vão dar micofenolato com corticóide do mesmo jeito. Então, eu achei que valia a pena discutir, porque não é bem assim, né? A primeira coisa é que tratamento hoje em dia, né, tem um guideline novo, 2018, a gente vai deixar as referências aqui embaixo do podcast, né, na bio, né, é assim que se fala, Duda? Vai lá na minha bio. Vai lá na bio. Aí vocês vão ver lá as referências, mas assim, o tratamento hoje em dia de escolha, né, de classe 3 e 4 é micofenolato ou ciclofosfamida, de preferência dose baixa, mas como a gente já discutiu, pode ser feito dose alta em casos excessivos, em casos muito graves. Em classe 5, antigamente a gente também colocava micofenolato ou ciclofosfamida. Hoje em dia, além de muitos casos a gente não tratar com imunossupressor, né, pacientes que não têm síndrome nefrótica, eu posso simplesmente observar e manter nefroproteção com inibidor de calcineurina. Inibidor de calcineurina não, inibidor de sistema renina, angiotensina, aldosterona. Desculpa, gente. Com Iecobra. Quando eu tiver que imunossuprimir, porque ela tem uma síndrome nefrótica, tem uma perda de função, as escolhas são micofenolato como primeira escolha e inibidor de calcineurina como segunda escolha. Então, no Brasil, que a gente tem muitos centros que tem pouca disponibilidade ao micofenolato, muda completamente minhas opções de tratamento entre ciclofosfamida e inibidor de calcineurina. Perfeito. Inibidor de calcineurina é a terceira, quarta linha para pacientes com nefrite lúpica. Muita gente faz classe proliferativa, muita gente faz cetuximab antes de pensar em fazer inibidor de calcineurina para classe 3 ou 4. Enquanto para a classe 5 seria a segunda linha, atrás apenas de micofenolato. Em alguns lugares até cita como algo, talvez, não primeira linha, mas assim, não vou dizer equiparável, mas que poderia ser utilizado em pacientes que você não tem disponibilidade de micofenolato, que é exatamente o caso que eu estou colocando em questão. Além disso, a gente tem também os outros acometimentos. Então, pode se surpreender um paciente com síndrome nefrótica e lúpus, que na verdade não tem membranose, e sim uma lesão mínima associada ao lúpus, que é a podostopatia. O tratamento é só corticoide. A gente trata igual lesão mínima. A gente pode se surpreender e ver que o paciente não tem proliferação. Ele tem simplesmente doença intersticial, que a gente também trata apenas com corticoide. Se for doença ativa, tá, gente? Não doença crônica, pelo amor de Deus. E microangiopatia trombótica, que a gente trata com anticoagulação. Principalmente se for uma microangiopatia trombótica representativa, não é um capilar em um glomérulo com um trombo lá dentro, em um rim super proliferado. Então, principalmente paciente que tem anticorpo positivo, né? Então a gente vai ter que realmente confirmar que é um SAF, ou se aquela MAT que aquele paciente tem, né, aquela microangiopatia trombótica, é o suficiente para causar aquele quadro clínico. Então eu sim estou autorizado a anticoagular aquele paciente. Então, cada vez mais os tratamentos são diferentes entre as classes. Então, cada vez mais faz diferença no meu tratamento eu saber qual é a classe. Então, está mais do que bem definido, que faz muita diferença, assim. Ótimo. E vale lembrar que podostopatia e MAT não estão nas classes e precisam ser avaliadas, né? O nosso critério da patologia e da nefrologia é de 2003, né? Então, já está saindo a atualização, né? Vai sair nos próximos anos. Mas sim, não está lá. Não existe classe 7, 8, final. Faz 5 anos que a gente espera podostopatia lúpica. É verdade. lúpica. O pessoal fala assim, tá saindo, né? Vai sair. E não sai. Mas é isso, a gente teve uma briga e ele falou tudo bem bonitinho agora. Engraçadinha. Eu só gosto de provocar. É verdade. Sempre. Mas é isso, gente. A gente queria trazer esses pontos para discussão. Acho que são pontos que a gente quer ouvir de vocês também, né? Se vocês fazem muito diferente, como é o dia a dia aí, se é muito... Enfim, se é incompatível com a realidade, alguma coisa de vocês que a gente falou. E acho que isso ajuda a gente a aprender também, né, Gabi? Exatamente. Vamos colocar caixinhas para vocês darem um feedback. Estamos aqui para crescermos juntos. Então, acho que é uma fase empolgante, né, Duda? Você que gosta tanto de podcast, né, dessa palavra podcast, né? A gente está se sentindo muito bom de poder falar à vontade, né? Não tem só 15 segundos para falar. E eu gosto de falar com o meu sotaque.
Todos nós, né? Eu também. É que eu perdi um pouquinho, né? É. Mas sim, queremos muito o feedback de vocês. E provavelmente na próxima a gente já vai jogar as perguntas que vocês fizerem pra gente, pra ser ainda mais desafiador. Isso, queremos sugestões de temas polêmicos. Também. Então é isso, a gente fica por aqui. E vamos pro próximo, né, Gabi? Isso aí. Até mais. Beijo, gente. Beijo. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.